Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 13 de maio e no resumido número 313, redes deixaram de ser sociais. Grupos privados são um lugar da vez. Quase 100% das crianças brasileiras já estão online. IA alucina sem parar. Zuckerberg promete um raio de controle mental e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Se você quiser levar o olhar estratégico do Resumido para dentro da sua empresa, encomende uma palestra ou uma consultoria de inovação, posicionamento, campanhas, visão de futuro, tudo com a experiência do Resumido e das minhas outras iniciativas para te ajudar a pensar tudo isso com mais clareza e impacto. Semana que vem eu vou fazer uma palestra corporativa sobre satélites. Aliás, falando em conteúdo extra, assine a newsletter O Futuro Explicado, a newsletter do Resumido. É só você visitar resumido.cc/newsletter e fazer a sua inscrição para passar a receber semanalmente um conteúdo diferente aqui do podcast. Você também pode acompanhar a minha coluna semanal no ICL, pode colaborar no catarse.me/resumido e ajudar esse podcast a seguir adiante, e também seguir o Resumido nas redes sociais, no @resumido.podcast no Instagram, no Threads, no TikTok, Bruno Natal no Blue Sky e urbe no Twitter. E se você gosta do Resumido, como eu sempre falo, recomenda para mais gente. Faz um post no seu Stories, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Eu sempre reposto quando marcam o Resumido e isso ajuda demais o programa, é super importante. Também não deixe de assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E também participa das pesquisas ali no Spotify. Hoje em dia dá para deixar comentário também. A gente se vê por aí. Vamos pro episódio. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. You're being subtly manipulated by algorithms that are watching everything you do constantly and then sending you changes in your media feed, in your diet that are calculated to adjust you slightly to the liking of some unseen advertiser. And so if you get off that, you can have a chance to experience a clearer view of yourself and your life. Já falei por aqui algumas vezes sobre como as redes sociais deixaram de ser sociais. A Dazed fez uma reportagem sobre isso, falando sobre como hoje em dia as pessoas não publicam mais nas redes sociais. A gente entra no Instagram, no TikTok, onde for, muito mais para consumir do que para publicar. E a gente consome conteúdo normalmente de celebridades, de marcas, de veículos, e cada vez menos a gente consome coisas das nossas famílias, dos nossos amigos, conteúdos pessoais, que é justamente o que fazia as redes sociais serem tão sociais. A própria Meta já divulgou alguns dados que mostram a queda no consumo de conteúdo gerado por amigos e por família e o aumento das postagens de influenciadores e agora também as postagens criadas com inteligência artificial. E essa transformação não vem desacompanhada de alguns sentimentos bem conhecidos, né, de quem está online. Culpa, ansiedade, essa sensação generalizada de isolamento, de você sentir que você não consegue responder todo mundo, que você não consegue publicar o que você gostaria, né? Essa pressão para você publicar uma versão da sua vida que nem sempre condiz com o que está acontecendo de fato. Essa atividade de publicar nas redes sociais vira mais uma pressão, né? Um ciclo produtivo que você tem que desempenhar. E as pessoas ficam preocupadas com outros aspectos, né? Uma exposição exagerada, medo de segurança, cansado das telas, também preocupação com o emprego, com como seu empregador vai ver as suas postagens, se isso pode te prejudicar profissionalmente ou não. É muita pressão em volta do simples ato de publicar alguma coisa. Essas redes sociais realmente passaram a ser uma camada da nossa vida cada vez menos revogável. A gente é meio que obrigado a participar daquilo ali, querendo ou não. E justamente o aumento dessa pressão e dos conteúdos patrocinados de marcas, de influenciadores, transformam essa experiência em algo ainda mais cansativo. Com isso, as pessoas estão se isolando das redes sociais e buscando outras alternativas para se conectar de fato com as pessoas que elas querem
ter trocas de mensagens, trocas de ideias. E a Semafor fez uma reportagem falando especificamente sobre um recorte desses grupos fechados de chat no WhatsApp, no Signal, com mensagens que desaparecem, grupos fechados formados por pessoas de destaque no Vale do Silício, que estão em posições de poder também na política e que usam esses espaços para debater ideias, políticas públicas, para tentar convencer uns aos outros de determinados caminhos. No caso da reportagem da Semafor, esses grupos são bem focados em política de direita e apontam Marc Andreessen, um dos cofundadores da A16Z, um dos principais fundos de investimento do Vale do Silício, como um grande organizador desses grupos, onde aparecem outras pessoas. E aparecem também pessoas, influenciadores de esquerda, progressistas, e não conseguem muito debater ali dentro, já virou um espaço meio bélico, as pessoas acabam tendo disputas ali dentro. Mas, além do Marc Andreessen, tem outros nomes conhecidos, tem o Mark Cuban, Ben Shapiro, David Shor, alguns nomes bem conhecidos desse universo online nos Estados Unidos. E como eu disse, era um chat que iniciaram bem focados em produtividade, em inovação, uma coisa mais tecnocrática, e começaram a ficar ideológicos e discutir algumas posições normalmente mais alinhadas à direita. Mas o que me chamou a atenção na reportagem é justamente esse comportamento das pessoas indo para chats, né, migrando para os chats para poder ter as conversas no que se chama Dark Web, que é essa web que você não consegue indexar, né? O que acontece na internet que não está sendo catalogado pelo Google ou por nenhuma rede social. As conversas acontecem nesse grupo fechado, não tem como ninguém encontrar numa busca. Obviamente, às vezes vazam algumas informações via print screen e coisas assim, né? Capturas de tela. E também aponta uma polarização reversa, né? Se em 2020 as ideias conservadoras que estavam sendo censuradas nas redes sociais, ou pelo menos assim alegavam os republicanos, hoje em dia a preocupação maior é você publicar qualquer pensamento ou crítica ao atual governo por medo de retaliação. Então esses grupos vão se tornando uma coisa muito importante. E isso acontece em diversas camadas na internet. Teve um caos essa semana, eu já peço desculpa por citar esse caos, mas não sei se você ouviu falar da briga que teve do filho do Luciano Huck com a namorada num grupo de amigos, porque uma terceira menina adicionou ele no Dix. Você sabe o que é o Dix? O Dix é o perfil que os adolescentes criam para ser privado. Então, normalmente, hoje em dia, os adolescentes têm o perfil do Instagram aberto, que os pais conhecem e veem. Tem o perfil que eles chamam de daily, que é um perfil onde tem menos cuidado com a estética, publica muita coisa solta, coisas do dia a dia, um conteúdo menos produzido, mais verdadeiro. E aí isso divide com alguns amigos. E tem o Dix, que é um Instagram que é completamente privado, que é para um pequeno grupo de amigos que só eles vão ver isso. Muitas vezes os pais nem conhecem esse perfil. Esse comportamento já aponta para essa necessidade de privacidade na nova geração, o que eu acho um ótimo sinal, que eles já entendam que eles precisam ter um espaço que não é tão público, que nem todo mundo tem que ver tudo, mas obviamente isso aí gera outras camadas de disputa sobre quem tem acesso ou não a cada um desses perfis. E se você não tem acesso ao perfil de um amigo ou de uma amiga, significa que essa pessoa não preza tanto por você. E essa briga toda aí do filho do Luciano Huck com a namorada foi justamente porque uma menina pediu para seguir o Dix do menino, do filho do Huck e da Angélica, e isso gerou um ciúme na namorada, que achou um absurdo a menina pedir para ter acesso a uma coisa tão privada. Isso virou um desenrolo na internet, com todos eles fazendo vários vídeos, explicando a situação, dando a posição, tudo meio patético. Esse é o lado ruim, né? Como se leva tão a sério uma besteira dessa, e isso acaba se condensando num vídeo, uma coisa que seria um bate-boca em outros tempos. Vira vídeo, fica tudo registrado. Daqui a uns poucos anos vão todos se arrepender de ter gravado esses vídeos. Mas o que importa pro meu ponto aqui é que tanto que a reportagem da Dazed aponta o fim das redes sociais, quanto a Semafor falando desses grupos privados de chat fechados, com mensagens que desaparecem, mostram essa necessidade de menos exposição. E eu acho isso um bom sinal, ainda mais com os dados que a Folha de São Paulo divulgou, que o Brasil está entre os países com maior uso de internet por crianças. É um estudo da ONU que diz que quase 100% das crianças do Brasil estão online. Isso é um dado alarmante, porque a gente está falando de um recorte infantil. Então não tá falando de adolescente, nem de pré-adolescente, falando de crianças mesmo, todas online. E a gente já sabe, vários estudos mostram que o excesso de tela afeta o desenvolvimento cerebral, o emocional das crianças, pode levar a transtornos como o TDAH. Então a gente vê que a maior parte das crianças está conectada, e a maior parte delas conectadas através do celular,
é um dado preocupante, porque eu duvido que a maior parte dessas crianças esteja tendo uma conexão minimamente mediada pelos pais ou pelas escolas, tentando fazer um uso mais equilibrado. Normalmente as crianças caem na internet e ninguém nem sabe o que está acontecendo lá dentro, né? Aliás, eu fiz um episódio especial só sobre crianças e telas no ano passado. Dá para achar lá no site no resumido.cc ou na plataforma que você estiver escutando o episódio agora. E um dos dados do estudo é que 10% das crianças acessam a internet pela primeira vez aos 6 anos. Vocês são menores que são expostos a publicidade abusiva, crime digital, conteúdo muitas vezes não recomendado para crianças da cidade. E 46% dos jovens dizem que sabem ajustar as configurações de privacidade nas redes sociais, ou seja, menos da metade. A ONU recomenda que a educação digital comece nas escolas, nas casas, pelos pais, e que tem uma regulação e uma orientação familiar, que são uma questão urgente. E nesse encontro entre a busca pela privacidade online, enquanto crianças se expõem à internet cada vez mais cedo, a newsletter Embedded falou sobre a geração da propriedade intelectual. Como, ao contrário da geração de boomers, a geração X, millennials, todas essas têm tido cada vez mais dificuldade em construir patrimônio, a Embedded falou sobre uma busca por propriedade intelectual. Então hoje os jovens que criam uma dança, que criam uma gíria, estão realmente se movimentando para tentar registrar essas criações para poder conseguir faturar com a propriedade intelectual. Então tem várias disputas online hoje em dia sobre autoria, de coreografia, sobre uma frase, sobre uma tendência, e os jovens estão tratando essas criações digitais como uma oportunidade, como um bem valioso que possa talvez construir o seu futuro. Então os criadores têm tido muito cuidado em botar nome no que cria para quando o meme pegar, quando viralizar, você conseguir traquear até o início e conseguir determinar que a pessoa é criadora daquilo. Mas a verdade é que quase nenhum consegue isso, porque é da natureza da internet essas criações irem se transformando, se modificando. É a natureza memética da coisa. Ela vai virando uma outra coisa e fica sem autoria mesmo, né? É muito mais sobre uma comunidade sendo construída do que uma autoria monetizada por uma pessoa só. Como eu falei no início, as redes sociais vão ficando menos sociais e cada vez mais comerciais, ao ponto que os adolescentes estão se preocupando em registrar uma coreografia para poder vender ou faturar com isso, ou uma frase, ou o que seja. De qualquer forma, o que a gente está vendo é uma transformação desse panorama. Não está mais funcionando da maneira que a gente se acostumou nos últimos 10 anos com as redes sociais, e o que vai virar ainda não está muito claro. Vai ser muito difícil para as marcas, vai ser muito difícil para as empresas conseguirem entrar nesse universo fechado que vai sendo criado. Isso talvez não seja de interesse das próprias plataformas, então vai ter uma disputa entre a vontade do usuário e os objetivos das plataformas. Não que isso já não exista desde sempre, essa disputa está aí, está dada, mas a gente está vendo as pessoas começando a se defender, a procurar uma maneira mais privada de estar online. Isso para mim é positivo, tomara que gere frutos bons, né? Porque na internet ultimamente até as ideias boas acabam sendo deturpadas e virando uma coisa muito ruim depois, então eu espero que não seja o caso. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Just to be clear for everyone seeing this, I am a version of Chris Pelkey recreated through AI that uses my picture and my voice profile. I was able to be digitally regenerated to share with you today. A revista Nima levantou uma bola interessante, que a inteligência artificial, conforme está evoluindo, está modificando o que a gente entende como inteligência. Então fala-se muito em AGI, né, na superinteligência, em que momento vamos ter uma inteligência artificial mais potente do que a inteligência humana. E, na verdade, a coisa não pode ser medida ou não deveria ser medida dessa forma, né? Os autores desse artigo falam de 5 grandes mudanças de paradigma: a computação natural, a neural, a inteligência preditiva, a inteligência geral e a inteligência coletiva, e que tem um panorama filosófico, tecnológico, social com o atual estágio da inteligência artificial. Então o artigo fala que a inteligência nem é algo exclusivamente humano, né? Que nem exige substrato biológico, que a gente já está cercado por várias formas de inteligência não humana. Em vez de ver a IA como uma simulação limitada da mente humana, a gente deveria entender como um tipo de inteligência com potencial para aprender, para se adaptar, para colaborar de forma contínua, inclusive com os humanos.
E aí o argumento principal desse artigo é a ideia de que a inteligência ela é inerentemente social e distribuída, não é uma coisa centralizada. Então, da mesma forma que a inteligência humana evoluiu a partir da interação em grupos, da divisão de tarefas cognitivas, a IA também progride por meio dessa agregação de diferentes tipos de agentes especializados. Então, nessa perspectiva, o futuro da IA não está só em modelos monolíticos que vão fazer tudo num lugar só, mas sim uma rede colaborativa de agentes artificiais que trabalham com os humanos em conjunto. É uma visão diferente, porque realmente a gente começa a tentar adaptar o nosso entendimento de inteligência para tentar traduzir o que é o da inteligência artificial. Esses dias eu estava correndo e eu fui atravessar a rua, eu tive que descer um meio-fio enquanto eu olhava para trás para ver se o carro estava vindo para poder chegar do outro lado. E a quantidade de cálculo para você fazer isso em milissegundos, que acontece menos de milissegundos no seu cérebro, para medir a distância do seu pé até o meio-fio, a passada que vai ser mais funda com uma perna e depois tem que ser compassada com a outra enquanto você olha para trás e nem vê o meio-fio que você está descendo, enfim. São tantas coisas que você tem que pensar num segundo que se isso fosse um robô, ia ter que ter uma câmera na canela, uma na cabeça, ser uma combinação de sensores para conseguir emular, para conseguir fazer isso, que está muito distante. Até em poder computacional para acontecer isso. Então, não necessariamente conseguir replicar ou não conseguir replicar um comportamento humano é o que vai definir essas inteligências. E o artigo fala disso, como o cérebro humano é modular, ele funciona como uma comunidade de especialistas, já não tem um centro de comando, é tudo distribuído dentro do cérebro. Então, de certa forma, a humanidade já funciona também como um super-organismo inteligente, né? Com a IA ampliando essa capacidade, mas nós somos a soma da inteligência geral de todos no planeta e todos que vieram antes de nós, né? As coisas foram construídas antes da gente chegar aqui. E da mesma forma, o futuro da IA é construir esses modelos que vão crescendo, aprendendo, se desenvolvendo ao longo do tempo, como se fosse um organismo vivo. Mas ao mesmo tempo que a gente vê os líderes de inteligência artificial, os CEOs das principais empresas falarem sem parar que a superinteligência está chegando, que já está tudo muito evoluído, que já estamos muito próximos, a realidade mostra que não é bem assim. Essas inteligências artificiais têm alucinado cada vez mais e têm ficado cada vez pior. Eu tenho sentido isso no ChatGPT, principalmente, muito. Se você tem que interagir repetidas vezes na mesma tarefa, tentar melhorar um texto, tentar inserir mais coisas, o ChatGPT vai se perdendo ao ponto que chega uma hora que você tem que abrir um outro chat. E o New York Times fez uma matéria justamente sobre isso, falando como essas alucinações estão cada vez piores e que as próprias empresas não conseguem entender por quê. E aí deu um exemplo do Cursor, que é uma inteligência artificial de código, que ajuda programadores a desenvolverem códigos, que mandou uma mensagem para todos os usuários comunicando uma nova política de uso que fez vários clientes cancelarem a conta porque não concordavam com aquilo. Só que essa informação estava completamente errada e foi inventada pelo sistema de inteligência artificial que decidiu enviar essa mensagem para todo mundo e causou um prejuízo para a empresa. Então, ao mesmo tempo que esses sistemas estão ficando mais sofisticados, conseguindo realizar cálculos mais complexos, eles também estão ficando mais frágeis. É como se, quanto mais inteligentes eles ficassem, mais complicado ficasse o sistema e mais provável ter alguma falha. Pode ser isso, mas a verdade é que as próprias empresas não sabem por que isso está acontecendo. Que é uma coisa insana você pensar que essas empresas repetem isso tantas vezes, né? A gente não sabe como o sistema funciona, não sabe por que decide da maneira que decide. Como é que a gente vai entregar o controle de qualquer coisa que seja para um sistema de inteligência artificial se a gente nem sabe como ele se comporta e por que ele se comporta de determinada maneira? E mais importante que isso, se nem as empresas conseguem detectar esses erros, imagina os usuários. Então você pode estar tendo uma conversa, uma troca com uma inteligência artificial dessa, com um chatbot, você pode tomar decisões baseadas no conselho que veio dali, ou você pode produzir algum conteúdo, alguma coisa de trabalho, e você, talvez se não questionar, não vai conseguir identificar o erro. Talvez você não conheça aquele assunto tão profundamente para questionar o resultado e pode acabar replicando um erro. E aí a gente chega em outro problema, né? Que esses erros começam a ser replicados e retroalimentam os sistemas que começam a acreditar nos erros criados por ele próprio, pelo próprio sistema. E isso vai gerar cada vez mais erros. Então, esse processo de purificação dos dados, da maneira automatizada que está agora e no volume que está acontecendo, pode tender a uma falha total, um colapso desses sistemas, porque eles começam a se envenenar por dentro. E aí você tem que zerar aquilo e tentar recomeçar. Que eu acho que nenhuma empresa dessa quer fazer, né?
E aí eu li uma reportagem da Scientific American falando que a inteligência artificial pode ajudar a desvendar os mistérios da comunicação entre os lobos que moram no parque de Yellowstone. E aí diz que esse algoritmo classificador consegue identificar com 92% de precisão os tipos de uivos. Isso significa que está chamando alguém do grupo, está alertando ao grupo de outro invasor. Só que se isso tudo está sendo feito pela inteligência artificial e a inteligência artificial estiver interpretando errado, a gente não vai saber, porque não vai dar para perguntar pro lobo se tá certo, né? E aí, tá certo? Te entendi bem? Óbvio que tem um processo, você consegue ir averiguando ao longo do tempo, mas a dúvida fica aí. Você não consegue ter certeza absoluta se você não pode confiar no sistema. Então, a preocupação que fica são esses sistemas começarem a gerar verdades que se tornam verdades porque foram validadas pelo próprio sistema. Como é que a gente vai saber se isso está certo ou se está errado se a gente confiar cegamente nisso? É por isso que eu repito tantas vezes que eu acho que os especialistas vão ter sempre lugar. Quem entende de determinado assunto é que vai ter capacidade de avaliar a entrega da IA em relação àquilo. Ninguém vai parar de estudar, vai mudar a forma que você lida com a informação, com o conteúdo, como você consegue usar isso para otimizar o seu trabalho, não substituir o trabalho. Porque vê o que aconteceu, por exemplo, com a profissão de prompt engineer, né? O engenheiro de prompt, ou seja, pessoas especializadas em criarem prompts para conseguirem resultados satisfatórios com IA. Isso aí bombou em 2023, todo mundo falando que era a profissão do futuro, e essa profissão nem bem nasceu, já foi engolida pela própria inteligência artificial, porque hoje em dia quem gera os melhores prompts são as próprias inteligências artificiais. Você tem que saber pedir, construir, mas já tem aí 500 sites com prompt pronto, o próprio ChatGPT, o Claude, o Gemini, te ajuda a construir prompt para a tarefa que você estiver criando. E aí fica uma questão, né? Será que essa profissão realmente existiu, essa demanda, ou foi muita exposição sobre essa nova profissão que surgia, que deu a impressão que isso ia ser maior do que de fato foi? Então é muito difícil você construir uma carreira, pensar na sua carreira profissional baseado em servir a inteligência artificial ou como você vai usar, porque a qualquer momento muda a dinâmica e você fica perdido ali no que você estava fazendo, deixa de ser importante, deixa de ser necessário. E não por acaso aumentou a procura por engenheiros de machine learning, né, de aprendizado de máquina, que constroem esses modelos em vez de só interpretar esses modelos. E enquanto nada disso se resolve, a gente começa a ver já usos bem complexos de inteligência artificial. No Arizona, nos Estados Unidos, um julgamento de uma pessoa que matou outra por raiva numa briga de trânsito teve a participação, um depoimento da vítima, da pessoa que morreu. Tudo gerado com IA, logicamente. Para tentar comover os jurados e o juiz, a promotoria produziu uma versão IA da vítima para ele próprio, entre aspas, falar para os jurados e para o juiz tudo o que aconteceu, a vida que ele tinha, a vida que ele perdeu, inclusive perdoando o assassino, mas pedindo a condenação pelo que ele fez. E funcionou. O juiz ficou comovido, acabou dando uma pena com 1 ano a mais. A promotoria pedia 9 anos e meio e o juiz deu 10 anos e meio de pena. Isso abre uma discussão grande, né? Outro dia eu falei aqui de um caso também num tribunal nos Estados Unidos de um uso de deepfake durante uma audiência que a juíza ficou revoltada porque aquilo não tinha sido avisado que ia acontecer. E aqui foi o oposto. O juiz abraçou e, inclusive, se comoveu com a história. Isso, logicamente, disparou uma resposta do judiciário. A Suprema Corte do Arizona agora está discutindo, formando um comitê sobre como é o uso responsável de IA num tribunal. A gente vai ver isso acontecer mais e mais, e essa responsabilidade pelo uso da IA é o ponto principal, né? Como a gente está usando e para quê? Como a gente confia nesses sistemas e até onde pode ir. Eu não sei o que eu achei muito dessa história. Eu acho que trazer a vítima para falar da própria vida, se aquilo não é real, não tinha aquele vídeo, é no mínimo um conflito ético. Eu não sei, mas o juiz gostou. O importante aqui é que o uso da IA seja feito de maneira responsável, né, com alguma precisão, e não para inventar qualquer coisa. Senão a gente chega num lugar em que tudo vai valer. Você pode botar a vítima para falar uma vida que ele nem teve, para tentar comover os jurados. Isso é justo? Isso é correto? Então, da mesma maneira que a gente fala de inteligência artificial como uma nova forma de inteligência, a gente vai ver as criações de inteligência artificial virarem uma nova forma de realidade quase. Semana passada eu falei das fotos alteradas, né? As fotos criadas com IA
para ilustrar reportagens como a da Lady Gaga ou do Michael Jordan, e como isso acaba virando só um ícone, uma ilustração, um meme, uma imagem clicável. Mas a gente está falando aqui de um caso de tribunal, né? Então a clareza que a gente tem sobre como esses sistemas funcionam e qual é a capacidade, como a gente entende o resultado que é produzido por IA, vai ser fundamental para a maneira que a gente vai viver e encarar o mundo daqui para frente. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. If you think that something someone is doing is bad and they think it's really valuable, most of the time in my experience, they're right and you're wrong. I am worried that we're just removing all the friction between getting totally reward hacked by our technology. We're trying to build a coding agent that advances llama research. I would guess that sometime in the next 12 to 18 months, we'll reach the point where most of the code that's going towards these efforts is written by AI. De uns tempos pra cá, eu tenho falado bastante do Mark Zuckerberg aqui nos episódios, né? Fazia um tempo que eu não falava tanto dele, mas ele tá numa turnê para vender inteligência artificial da Meta, o modelo de linguagem, o Llama, e tem dado entrevista num monte de lugar, falado sobre os próximos passos, né? Semana passada eu comentei sobre o que ele falou das amizades artificiais, que as pessoas vão ter cada vez mais amigos sintéticos para preencher a demanda da vida de cada um. E ele segue falando nessas entrevistas sobre como a IA, para ele, é para conectar pessoas, como é a missão original do Facebook. Mas uma das coisas que ele falou nessas entrevistas foi sobre os anúncios mais eficientes. Ele disse que muito em breve a IA da Meta vai ser capaz de criar um anúncio do início ao fim. O texto, a argumentação, as imagens, e que esses anúncios vão ser muito mais eficientes do que qualquer outro anúncio que possa ser criado por um humano, e que isso vai virar uma grande máquina de dinheiro. É bom lembrar que na época do escândalo da Cambridge Analytica, né, que dizia que uma empresa usou o Facebook e manipulou os dados para conseguir influenciar pessoas do ponto de vista político, mesmo no meio daquele escândalo todo, ainda assim foi positivo para o Facebook, porque aquilo tudo, aquela confusão toda, a capacidade de manipular a população no mundo inteiro confirmava o poder do Facebook. Não por acaso as ações valorizaram. O Facebook realmente ali tinha um case, né, para comprovar a sua capacidade de chegar até as pessoas e mudar a mente delas. O que o Zuckerberg está falando agora é bem parecido. Ele está falando dos anúncios dessa forma porque interessa para ele falar isso. Só que esse discurso todo, tanto de criar amigos virtuais e que você vai ter amigos de IA, quanto esse poder dos anúncios, é um discurso feito para o mercado. É um discurso que serve para alimentar a eterna promessa de crescimento do Facebook e dos produtos da Meta. O Cory Doctorow falou sobre isso num artigo semana passada, e ele estava ironizando essa estratégia do Zuckerberg, porque isso nada mais é do que uma estratégia para criar a ilusão de que o Facebook ainda pode crescer mais. Isso é uma coisa que eu já falei aqui também algumas vezes, né? Como essas empresas hoje em dia têm essa necessidade de crescer para sempre. E quando ela para de crescer, ela vira um problema e passa a ser uma coisa não tão bem sucedida, mas a gente só tem tantos bilhões de pessoas no mundo, uma hora não dá para crescer mais. Então, por isso que para o Zuckerberg é tão importante o conteúdo de inteligência artificial, porque as pessoas podem começar a ter amigos infinitos e conteúdo infinito para uma plateia infinita, e assim ele consegue fazer as ações do Facebook estarem sempre subindo, sempre para um futuro onde vai ser maior e elas vão valer mais. Isso é muito importante, não só para a fortuna pessoal dele, para o caixa do Facebook, quanto para a própria existência da Meta, porque uma forma de atrair talentos para trabalhar numa empresa dessa é oferecendo ações para os funcionários. E se você começa a oferecer ações para um funcionário que não vão valorizar, porque a empresa não vai crescer mais, isso entra num efeito dominó em que a empresa acaba encolhendo. Então é muito importante para essas empresas estarem sempre vendendo a perspectiva que elas vão continuar crescendo. Então toda vez que você ouve o Zuckerberg falar essas coisas, você tem que pensar: por que ele está querendo falar que esse negócio cresce para sempre? Por que ele quer falar que essa é a nova coisa da vez, né? Já foi a pivotada para vídeo, né? Que o Facebook ia virar uma plataforma de vídeo e fez todo mundo que usava o Facebook como ferramenta focar em vídeo, e nunca aconteceu isso no feed do Facebook. Depois ele teve o argumento do metaverso, agora é a inteligência artificial. E o pior é que muitos críticos acabam reforçando essas promessas irreais e vendendo esse peixe do Zuckerberg, porque leva as promessas a sério demais.
não questiona se isso é de fato possível. Eu tô sempre aqui duvidando de inteligência artificial, até onde vai, e isso tudo tá sendo vendido pra gente, e eu faço questão de dividir aqui no resumido para pelo menos plantar essa questão. Olha, talvez não vá tão longe. E se não for, o que significa? O que muda na minha vida? O que muda nas decisões que eu vou tomar a partir disso? E um exemplo de para onde as coisas estão indo é o próprio aplicativo Meta AI que foi lançado, né? Você pode acessar num app, pode acessar pelo desktop e basicamente é um app de IA que você, como é o ChatGPT, que você conversa, faz as perguntas, cria imagens. Só que a Meta, para tentar chamar a atenção para esse produto, criou um feed público. Então, vários dos pedidos que são feitos pela IA para criar imagem, principalmente criar imagem, entram nesse feed e você vê como a pessoa pediu, qual foi o prompt e o resultado. E, cara, é um pesadelo. E foi assim que a The Verge chamou numa reportagem falando justamente sobre o aplicativo, porque você vê umas produções absurdas de qualidade terrível, tudo com uma cara de IA, né? Acho que essa altura a gente já tem uma estética de IA meio clara na cabeça do que acontece. E aí o que você vê nesse aplicativo da Meta AI, no feed, é uma mistura de Pinterest com threads, com um monte de geração de imagem por IA, uma coisa meio sem sentido. A ideia da Meta é educar os usuários para mostrar os exemplos de prompt do resultado, mas o que acaba fazendo é mostrar um monte de coisa de qualidade questionável e também que muita gente não sabe usar aquilo ali de uma maneira produtiva se o resultado é aquele. Né? É um pouco incômodo você ver tanta interação pessoal, é umas coisas meio constrangedoras você ver o resultado. E as pessoas publicam ali, é perguntado algumas vezes, uma confirmação se pode ser publicado de maneira aberta para todos verem, né, de maneira pública, mas talvez a pessoa não tenha entendido ali, né, e acaba compartilhando uma coisa que ela não refletiu muito nem sobre o que ela estava pedindo para a IA fazer. Então ali está uma semente plantada dessa interação social que a Meta quer forçar, em que as pessoas vão começar a se comunicar e ter feeds com esse tipo de resultado, né? A Meta é a primeira empresa de IA, dessas que estão operando IA grande, que está socializando os resultados. Né? A OpenAI e o X estão preparando alguma coisa semelhante, parece, né? Eu já comentei aqui que a OpenAI está para lançar algum tipo de rede social, mas eu tenho dúvida, assim como o artigo da The Verge fala, se esse monte de cena surreal, essas promessas aí mal formuladas vão atrair um público mais cético. Então, nesse mercado de inteligência artificial que tá todo mundo vendendo alguma coisa, tem muita gente vendendo fumaça, é bom botar o pé no freio e pensar o que essas grandes empresas querem quando elas comentam tanto avanço que nós, como usuários, ainda não vemos. Talvez seja tudo uma ilusão. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Essa foi uma dica que eu vi no Twitter do Ale Santos e é boa pra quem ficou meio desanimado com essa temporada do Black Mirror. Eu não consegui nem terminar até agora, porque eu não vi um episódio bom. A série chama Tomorrow and I, ou O Amanhã em português. É uma série tailandesa da Netflix, só tem 4 episódios, que exploram dilemas éticos, sociais, da tecnologia nos futuros distópicos. E aí incorpora vários elementos da cultura tailandesa, e isso é a parte mais legal da série, né? Então mistura religião, costumes locais, para mostrar como essas tradições tailandesas colidem ou se adaptam às transformações tecnológicas que estão vindo por aí. É bom ver como o futuro está sendo pensado em outros cantos do mundo também, né? E tem Tempestade no Deserto. É o novo disco do grupo Alcazar, que é uma caravana multinacional formada por músicos franco-americanos, argelinos, egípcios e jordanianos. Uncovered é o nome do disco, traz versões de Personal Jesus do Depeche Mode em turco e Get Busy do Shampoo, essa aí que você ouviu um pouquinho, em árabe. Além de canções originais, tudo embalado por guitarras cheias de fuzz, numa psicodelia escaldante. Partiu o tapete mágico! Nesse episódio você ficou sabendo que as redes sociais viraram plataformas de entretenimento pouco sociais, que grupos privados de chat são os novos espaços de conversa, que a IA está redefinindo o próprio conceito de inteligência, que chatbots estão alucinando sem parar
que até os engenheiros de prompt estão sendo substituídos pela IA, que uma recriação digital de uma vítima foi usada em um julgamento, que o Zuckerberg aposta tudo na IA para continuar prometendo um crescimento infinito da Meta e muito mais. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido.